Irmãos, refletindo ainda no tema que nos foi proposto, mantendo o fervor espiritual na caminhada, eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 14. Josué, capítulo 14, e nós vamos estar refletindo nesse texto, a partir do versículo 6, nós vamos ler até o versículo 15. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Vamos ler esse texto. Diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou. No capítulo 15, apenas o versículo 14, diz assim: Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, Tu és bendito, santo, e nós desejamos, ó Deus, que nos governes através da Tua palavra. Portanto, o Senhor fortaleça a mim e que o Senhor abençoe o Teu povo para ouvir a Tua instrução. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto que os homens da igreja escolheram, Romanos 12 e 11, ele contém as ideias para o fervor espiritual na caminhada. Ele tem primeiro uma instrução negativa: não sejais descuidados no zelo, não sejais vagarosos no cuidado. Ele tem o correspondente positivo: sede fervorosos no espírito. E a última frase é o que encoraja esse fervor, que é o serviço
ao Senhor. Portanto, esse texto, ele envolve a ideia de entusiasmo. Devemos ser pessoas entusiasmadas, mas não um mero entusiasmo com os nossos afazeres diversos. Claro, também, mas o que tem em mente aqui é o entusiasmo em servir a Cristo, é o entusiasmo na obra de Cristo, no trabalho para Deus. Portanto, esse texto, ele repreende em nós o desânimo, o desencorajamento, aquele abatimento que nos impede de servir não ao homem, não a nós mesmos, mas ao Senhor. Se o objeto do meu serviço, do meu empenho, do meu zelo, da minha dedicação é o Senhor, esse zelo não pode esmorecer, não pode ser fraco. E é na história desse homem chamado Calebe que nós encontramos talvez um dos maiores exemplos de fervor espiritual, de zelo, de dedicação constantes na vida. Mas antes da gente observar alguns fatos importantes na vida desse homem, eu queria fazer algumas breves observações gerais para a gente compreender e poder assimilar melhor a sua mensagem. O livro de Josué, ele tem dois momentos principais. Do capítulo 1 ao 12, nós temos a conquista da terra prometida, a terra de Canaã. A partir de então, até o fim, nós temos a distribuição das terras com as tribos, a posse da herança. O nosso texto, portanto, ele está falando dessa segunda parte, que é a distribuição, a repartição das terras que foram conquistadas. Um outro elemento que nos ajuda a compreender esse texto é que nesse momento em que Calebe aparece diante de Josué, as guerras tinham terminado, as principais guerras. O capítulo 11 narra uma guerra extraordinária, em que uma multidão incontável se levanta para guerrear contra a nação de Israel e Josué. Mas Deus dá vitória a Israel. E fica estabelecido que a partir desse momento, Israel é o poder dominante da região. As muralhas foram derrubadas. A vitória já foi dada. E agora o que resta são alguns focos de resistência que seriam superados por cada tribo individualmente. As grandes batalhas já tinham sido travadas. E existia ainda alguns focos para todas as partes. Observe aí no capítulo 13, o verso 1 diz assim: era Josué já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para a possuir. Dos versículos 2 ao 6, aponta essas terras em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. E no verso 6, assim: todos os que habitavam nas montanhas, desde o Líbano até Mis-Refote e Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Deus está dizendo, então, que esses focos de resistência que ainda há, Deus vai lançá-los diante dos filhos de Israel. Assim como Israel venceu as grandes batalhas,
também esses grupos que ainda resistiam seriam lançados, igualmente seriam vencidos. Deus lhes daria igualmente a vitória. As tribos poderiam ir, poderiam batalhar, que Deus lhes daria a vitória. Eles, portanto, deveriam dividir as terras, se apossarem da herança. Mas nós vamos perceber mais adiante que Israel falhou nesse propósito. Mas diante das falhas dessa nação, nós temos um homem que se destaca pelo seu zelo, pelo seu fervor, pela sua fidelidade a Deus, e que pela segunda vez na sua vida, ele age contrariamente ao povo de Israel, mostrando zelo e fervor incomuns. E eu gostaria, nessa noite, de destacar com os irmãos algumas marcas de uma pessoa fervorosa de espírito. Como são as pessoas que de fato servem a Cristo com zelo, que não são vagarosas no cuidado, não são remissas no zelo. Eu percebo 4 características desse homem, e essas características servem para a nossa edificação. Primeira marca que eu destaco nesse homem é o desejo de apropriar-se da promessa. Você pode dizer, pastor, isso é óbvio. O que há de mais nisso? Mas nós perceberemos sim que essa é uma marca importante na vida daqueles que são zelosos por Deus. No versículo 6 do capítulo que lemos, no 14, diz que Caleb chega com alguns homens de Judá. Seria feito um sorteio envolvendo toda a terra conquistada. Mas nesse momento, Caleb chega para Josué e diz o seguinte, em outras palavras: Hebrom não pode fazer parte desse sorteio. Hebrom é propriedade minha. Esse monte foi prometido a mim, em um momento, Josué, que você conhece muito bem, quando aqueles espias, entre os quais estávamos nós dois, trouxeram um relatório negativo. Eu perseverei em seguir ao Senhor, e Deus falou por Moisés naquele dia, que ele entregaria esta terra a mim. Portanto, Josué, entrega-me esta terra. Hebrom não pode participar do sorteio. Ela já tem dono. Entrega-me agora, o verso 12 diz, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Irmãos, é importante a gente perceber essa postura de Caleb, contrastando-a com a atitude do povo em geral. Vamos ler mais alguns versículos. No capítulo 15, no versículo 63, o último versículo depois do capítulo, diz que não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Eles eram fortes, os jebuseus. As tribos ainda estavam um tanto fracas. No capítulo 17 e no versículo 12 está escrito: os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. As tribos ainda estavam se fortalecendo, os habitantes da terra eram numerosos, e o povo ainda não conseguia
No versículo 13 do capítulo 17, diz assim: sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, observe aqui, que nesse momento, os filhos de Israel se fortalecem. Era, portanto, o momento de expulsarem os habitantes como Deus havia ordenado. Mas o que é que acontece? Sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. O que está acontecendo? Deus disse: expulsem todos os habitantes da terra. E o povo tinha condições, estava fortalecido. Mas eles não fizeram. Por que eles não fizeram? Eles não fizeram isso, primeiramente, provavelmente, para evitar a guerra. Estavam cansados de tanta guerra. Mas, em segundo lugar, eles não fizeram isso por ambição. Eles colocaram trabalhos forçados sobre os cananeus. Não os expulsaram de todo, para que eles então lhes pagassem impostos. E desse modo eles desobedeceram a palavra do Senhor. E é desse modo então, irmãos, que nós percebemos a atitude diversa de Josué, de Calebe. Veja no capítulo 18, no versículo 3. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Não sejais remissos no zelo. Até quando sereis remissos? Deus está dizendo: há uma herança, há algo a se apropriar, porque vocês não fazem isso, porque vocês são remissos no zelo. Desse modo, a primeira marca de uma pessoa zelosa no serviço do Senhor é o desejo de apropriar-se daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quais são as promessas, qual é a herança de Deus para nós? Essa herança é muito ampla. Deus tem prometido, Deus promete em sua palavra santificação. Deus promete em sua palavra enchimento do Espírito. Deus promete vitória sobre o pecado. Deus promete o poder do alto sobre as nossas vidas. Deus promete resposta às nossas orações. Deus promete eficácia em nosso trabalho, em nosso serviço. Deus nos promete uma herança nos céus. Mas diante de todas as promessas gloriosas de Deus, muitos têm se feito remissos, descuidados. Mas aqui existe um homem dizendo: dá-me a minha herança, dá-me aquilo que Deus me prometeu, dá-me aquilo que é meu por direito. Eu digo isso, irmãos, com algum cuidado, com algum temor, por causa de uma desgraça chamada Evangelho da Prosperidade. Esse chamado Evangelho, ele diz que nós podemos reivindicar as coisas de Deus. Ele busca um céu aqui na terra. Não é isso que estamos falando. Mesmo assim, a Bíblia nos fala de certos direitos. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, o verso 14, diz assim: para que lhes assista o direito à árvore da vida. Essas coisas são direito nosso. A árvore da vida, que Adão perdeu no Éden, e que Jesus conquistou no Calvário, ela é um direito nosso. Não ambicionar essas coisas, não almejar essas coisas, é ser remisso, é desprezar
o que Deus tem para nós, sermos fervorosos, dizendo: Deus tem prometido coisas boas, Deus tem prometido alegria, Deus tem prometido prazer em servi-lo, Deus tem prometido tanta coisa. Eu quero essas coisas, dá-me, pois, ó Deus, essas coisas. Eu não quero ser um escravo do pecado, eu não quero ser um escravo da imoralidade, eu não quero ser um escravo da impureza na mente, eu não quero que os meus olhos sejam corrompidos, eu não quero que a minha vida seja desperdiçada de modo vão, eu quero viver a riqueza que Deus me permitiu e me conquistou em Cristo Jesus. Você deseja apropriar-se do que Deus te prometeu? Amém? Não podemos ser indiferentes com essas coisas. Essas coisas nos foram conquistadas, nos foram compradas, são preciosas. Quantas vezes, irmãos, Deus nos dá algumas experiências especiais. Quantas vezes, isso não acontece todo dia, mas às vezes você está lendo a Bíblia e as letras saltam para os seus olhos. Quantas vezes você ora, isso não acontece todo dia, mas às vezes você ora e você sai dali consciente de que estava na presença de Deus. E às vezes Deus faz isso para que a gente entenda: olha, aquela vida medíocre, aquela vida imoral, aquela vida com satisfação mundana, aquela vida buscando no mundo prazer, isso não é o que eu tenho para você. Eu tenho algo bom de fato. E aí quando aquela experiência ela arrefece, e depois a gente volta para o nosso mundo real, a gente diz: eu quero mais daquilo, Deus. Imagine aí, Paulo disse, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ouviu coisas que não são lícitas de serem ditas. Imagine depois quando Paulo volta à sua realidade. Como essas coisas aqui devem ter perdido o seu valor. Segunda marca de uma pessoa fervorosa: perseverança em seguir ao Senhor. Por 3 vezes o texto nos diz: perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 17, verso 7, verso 9, verso 13. Eu quero observar o seguinte: o desejo de possuir o que Deus nos prometeu não é a garantia de que nós teremos aqui e agora, no momento que nós desejamos. O desejo de possuir nos dá a garantia, por meio da fé, que nós possuiremos. Todavia, isso pode não ser de imediato. Portanto, pessoas zelosas não botam Deus no canto da parede, dizendo: dá-me agora, eu reivindico, eu determino, eu ordeno, Senhor. Eles simplesmente colocam-se na sua condição diante de Deus, em perseverança, em humildade. E Caleb foi um mestre da perseverança. Caleb foi um mestre da paciência. Quando Moisés o chamou, ele tinha 40 anos, Moisés o enviou juntamente com outros espias para olharem a terra. Mas aí os irmãos conhecem a história. 10 desses espias trouxeram um relatório negativo. E por causa disso, a nação entrou
em polvorosa. Deus manifestou o seu desagrado, e eles passaram 38 anos caminhando pelo deserto. No texto que nós lemos, Caleb diz que está com 85 anos. Você tem então 40 anos, quando Moisés o separou. Você tem mais 38 anos caminhando pelo deserto. E você tem 7 anos de batalha conquistando a terra prometida. Um total de 85. Observe, irmãos, se o povo não houvesse desobedecido a Deus, ele teria passado aproximadamente 1 ano para ir do Egito à terra prometida, mais 7 anos de batalhas, um total de 8 anos, e teriam tomado posse da terra prometida. Mas por causa do pecado, mais 30 anos foram acrescentados. E onde é que nós vemos Caleb? Caleb não abandonou o seu povo quando o seu povo pecou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente, quando a igreja peca, e a igreja peca, quando a liderança peca, aqueles príncipes pecaram, muitos abandonam o barco, muitos ficam feridos e dizem: eu não quero mais fazer parte desse povo. Caleb passou 38 anos caminhando no deserto. Por ele teria entrado muito rapidamente em Canaã, mas ele passou 38 anos, mais 7 anos nas batalhas. O povo pecou contra Caleb, mas Caleb não abandonou o povo de Deus. Os líderes pecaram contra Caleb, mas Caleb continuou com o povo de Deus. Portanto, irmãos, durante 45 anos, Caleb viveu com uma promessa na sua mente e no seu coração. Amém? 45 anos. Muitos aqui não têm a cidade. Muitos aqui, de tudo que já viveram, não sabem o que é isso. Caleb é mais velho 20 anos do que todo mundo aqui, exceto Josué. Porque quem tinha até acima de 20 anos morreu no deserto. E durante 45 anos, esse homem viveu com uma promessa em mente, com uma palavra em mente. A palavra que ressoava aos seus ouvidos era: a terra que os teus pés pisaram será tua. Deus falou por Moisés. Durante 45 anos, ele não esqueceu. Nós queremos, irmãos, a herança, mas nós pensamos que as coisas são fáceis. A luta, a batalha, a necessidade de perseverança. E para Caleb, perseverar no projeto de Deus era a mesma coisa que perseverar em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor. Perseverar em seguir a Deus era apropriar-se da promessa de Deus. Deus presenteou o povo e Deus reclama com o povo: porque vocês são remissos. Caleb está dizendo aqui: durante 45 anos, eu perseverei com isso aí. Portanto, irmãos, Caleb, ele tem um espírito diferente. Ele é fervoroso. Ele mantém a sua esperança. E que Deus, em sua misericórdia, irmãos, nos ensine a sermos perseverantes. Muitas vezes Deus mandou provações severas sobre o povo. Muitas vezes Deus cerrou os céus para que não houvesse água.
para que não houvesse produção. Deus provou o seu povo. Às vezes Deus prova uma igreja. Às vezes Deus cerra os céus, para que sejamos purificados, para que a igreja seja purificada, para que só fiquem aqueles que são sinceros, para que aqueles que não são fervorosos sejam revelados. Na hora da provação, na hora da adversidade, somente os zelosos ficam de pé. Amém, irmãos? Eu não quero desanimá-los, eu quero encorajá-los. Eu quero dizer para vocês, não desanimem quando os céus se fecham. Não desanimem quando as coisas dão errado. Deus às vezes põe-nos à prova, para extrair de nós a verdadeira paciência, para extrair de nós o melhor, a verdadeira perseverança. Caleb estava como que a dizer, eu estou envelhecendo, o tempo está passando, mas Deus falou, Deus é fiel. Eu receberei a minha herança. Deus tem vida madura, Deus tem vida abundante, Deus tem lares fortalecidos, Deus pode salvar a sua família, Deus pode edificar o teu lar, transformar circunstâncias, mas Ele espera de nós que sejamos perseverantes, pacientes na adversidade, zelosos, confiantes que a palavra de Deus não pode passar. Mas eu quero destacar uma outra marca. De pessoas fervorosas. Força para lutar. Pessoas fervorosas encontram forças para lutar. Está aí nos versículos 10 e 11. 45 anos se passaram. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Prometeu, cumpriu. 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Se você encontrar um senhor de 85 anos se preparando para ir a uma guerra, nós temos pelo menos duas explicações possíveis. Ele pode estar doente, ele pode, por exemplo, ter Alzheimer, está imaginando que é um soldado que pode ir à guerra. A outra explicação é que ele é um servo de Deus, fiel, fervoroso, que serve ao Senhor e que confia nas suas promessas. Esse é o caso de Caleb. E agora que ele tem os seus 85 anos, a terra está ainda ocupada por alguns gigantes. E ele diz, olha, chegou o momento de eu tomar posse da minha terra. E ele diz para Josué, eu sou forte, eu tenho forças como naquele dia que Moisés falou comigo, estou disposto. Caleb foi preservado por Deus, e aqui, irmãos, nós aprendemos que é Deus quem preserva a nossa vida. Uma geração morreu no deserto, um deserto abrasador, os corpos foram sendo sepultados no deserto, houveram 7 anos de guerra, mas Caleb está vivo. Quem o preservou? Deus. Deus lhe fez uma promessa, você está vivo, porque Deus te sustenta. Quando as pessoas vão morrendo ao nosso redor,
Nós deveríamos olhar e dizer: Senhor, eu te dou graças, porque não sendo melhor, o Senhor me permite viver para experimentar aqui o teu serviço, fazer a tua obra, glorificar o teu nome. É Deus quem nos sustenta em vida, é Deus quem nos dá vigor, é Deus quem nos capacita para as grandes batalhas da nossa vida. Irmãos, normalmente quando as pessoas vão chegando a uma certa idade, elas começam a pensar, a primeira coisa que vem à mente é a aposentadoria. Pessoas que começam a falar em aposentadoria muito cedo na vida. Querem encerrar, querem parar de trabalhar. Isso é primeiramente uma vergonha. Porque o trabalho foi criado por Deus quando o pecado nem existia. Isso é vergonhoso. Querer se aposentar para não fazer mais nada. Mas também revela uma falta de perspectiva. Uma falta de perspectiva para servir a Deus. Observe, irmãos, que as batalhas, que os momentos mais difíceis, que as batalhas mais importantes da vida de Caleb ficaram para os momentos finais da sua vida. Ele não está pensando aqui numa aposentadoria, ele está pensando sim em trabalhar. Ele diz: eu estou forte, eu tenho força, eu tenho vigor. E a questão que se coloca diante de nós, irmãos, é a seguinte: existem muitas áreas nas nossas vidas a serem conquistadas. Há áreas não santificadas da nossa vida. Há impureza no nosso coração. Há condutas antibíblicas em nós. Há pessoas por quem eu oro que não estão sendo salvas. Há a necessidade de ver o reino de Deus dentro do meu lar, na vida dos meus filhos, mas eu não estou vendo isso ainda. Você pode estar velho, você pode estar idoso, cansado, mas ninguém pode te impedir, por exemplo, de orar com fervor, de clamar para que Deus conquiste aquilo que ainda falta para ser conquistado nas nossas vidas. Se você não está vivendo devidamente consagrado ao Senhor, tem áreas na sua vida que não estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Isso é falta de zelo, é falta de fervor, é falta de cristianismo. Como dissemos ontem, irmãos, eu repito, quando eu percebo crentes, jovens crentes namorando com descrentes, eu digo: meu Deus, o que é que está acontecendo? A Bíblia diz que o esposo crente, em outras palavras, ele é um sacerdote, ele santifica a esposa. Aí a jovem crente quer casar com um jovem descrente. Como é que esse descrente vai santificar você? Não pode. Onde é que está o zelo? Onde é que está o fervor? Onde é que está a nossa prática cristã? Há áreas que precisam ser conquistadas e devemos ser fortes. Mas em último lugar, irmãos, eu quero destacar a última marca de uma pessoa fervorosa de espírito, que é a confiança na presença de Deus. Isso tudo pode até soar como autoajuda, positivismo, psicologia travestida de evangelho. Mas não é. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Caleb é um homem piedoso. Ele considera a palavra do Senhor na sua vida. Ele considera Moisés o servo do Senhor e por isso a palavra é de Deus. Ele deseja conquistar a terra, porque aquela era uma questão que revelava sua perseverança em servir ao Senhor.
E no versículo 12, ele faz a sua petição: dá-me este monte. Mas o fato é que o monte tem uma história. Hebrom é terra de gigantes. É um monte ocupado, tem ali ainda alguns gigantes. Ele, portanto, estava pedindo algo que implicaria em dificuldades para se conseguir. E ele faz então no versículo 12 mais uma afirmação piedosa. Ele diz assim: o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Ele está dizendo: eu tenho força, apesar dos meus 85 anos, mas o Senhor, porventura, isso não significa que ele está duvidando, mas ele está considerando o seu desmerecimento. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Onde é que estava a confiança de Caleb? Estava na presença de Deus com ele. Quando Deus mandou Josué, ele disse: eu sou contigo. Quando Deus manda Caleb, ele promete. É a presença de Deus com Caleb que vai dar-lhe a vitória. Isso revela a fé que esse homem possuía, a confiança em Deus, a confiança no poder de Deus, na presença de Deus, dando vitória em toda e qualquer situação. Irmãos, o fato é que todos nós enfrentamos situações diversas, problemas sérios, graves. O diabo tenta, sobretudo, nos desencorajar. Mas o que é que faz a diferença na minha vida e na sua? É o fato de que o Senhor está conosco. Se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer os gigantes. Se o Senhor estiver conosco, aquele monte, ele será nosso. E eu quero encerrar com um texto no livro de Hebreus, no capítulo 6. Esse é um texto que fala sobre aqueles que desanimam no caminho, os que provaram o dom celestial e depois abandonaram. Um texto de difícil explicação, não vou entrar nessa questão. Mas no versículo 9 em diante, o autor diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Quando nós estamos desanimados, tudo parece ser vão. O autor diz: não pense assim, Deus não é injusto. E do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, como Caleb, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, descuidados no zelo, remissos, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Caleb foi um desses. Portanto, a minha palavra para você, irmão, é o seguinte: de todas as artimanhas de Satanás contra a sua igreja, contra a igreja do Senhor, talvez a mais perigosa seja o desânimo. O diabo, ele sabe como nos desanimar. Nós vivemos uma batalha constante. E o desânimo, a falta de encorajamento, a indolência,
é certamente a coisa mais perigosa para a vida do cristão. É sobre esse perigo que nós devemos estar atentos. É sobre isso que nós devemos orar a Deus: Senhor, guarda o meu coração. Livra-me de desanimar na caminhada. Ajuda-me a ser como Caleb. Mesmo que eu tenha que esperar 45 anos, eu vou fazer. Eu vou ser fiel, eu vou perseverar, mesmo quando todos desistem pelo caminho. Amém, meu irmão? Portanto, que você nessa noite consulte aí o seu coração. Se você desanimou em algum momento, se você está desanimado ou desanimando, corrija isso para o seu bem, para a sua felicidade, para o bem da sua família, para o bem da igreja, para a glória de Deus. Sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.